Estamos aqui com mais um podcast, hoje aqui com a presença do Weber, para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre profissões do futuro. Weber, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. É um prazer te receber aqui. Fala um pouquinho aí para a nossa audiência, quem é o Weber e o que você faz, porque o nosso público é muito voltado para a educação, não tanto para a inovação, mas eu acho importante você se apresentar. Obrigado, Cris. Então, eu sou o Weber Rangel, sou casado com a Brenda, minha linda loura. Benção. Vou falar com ela, vou chegar em casa e falar, né, que eu vou ganhar uns pontos, né? Falar mesmo. Sou cristão, cruzeirense. Ih, só errou aí? Só errou aí? É porque toda vez que eu vou me apresentar, eu só falo do lado profissional. Eu tô aprendendo agora a falar do que é importante de fato, né? Isso, quem é Exatamente. Você, né? Mas hoje eu sou executivo do Minas Summit, que é o maior evento de inovação corporativa do estado de Minas. Eu fui head de marketing da FCJ por 6 anos, né? Que hoje é uma das maiores licenciadoras de modelos de inovação da América Latina. Então, eu tive à frente de muitos projetos lançados. Aprendi muito sobre o mercado de inovação na FCJ. E um pouquinho antes, cheguei a ter startup na FCJ. Então, que legal! Eu fui de ponta a ponta, né? E aí, eu comecei a fazer o Minas Summit. Na verdade, antes do Minas Summit existir, isso é até uma curiosidade legal. Quando eu era head de marketing, a gente começou a fazer um evento que chamava Corporate Venture Summit. Primeiro ano, 2020, nós fizemos pandemia, né? A gente fez num estúdio aqui em BH. Foi bem legal, reunimos umas 2.000 pessoas online. E depois, 21, 22 e 23, a gente fez em São Paulo. Porque assim, a gente sempre teve muito negócio em São Paulo. E foi bem bacana. Fizemos na Anshan, no World Trade Center, fizemos no Cubo. O evento cresceu. E aí o Justino teve a ideia de fazer em BH. A gente é de BH, a gente não faz um evento em BH, né? E aí foi quando eu comecei a fazer o Minas Summit, em 2023, com muito medo, porque a praça Minas é uma praça complicada, né? Eu sou mineiro, amo Minas, mas a gente está num cenário bem complicado aqui, de empresa, de evento e tal. Mas foi um sucesso. Acho que o primeiro ano a gente teve mais de 4.000 pessoas, foi um dia só. Depois 9.000, depois 10.000. E esse ano está com uma projeção para 13.000 pessoas em 2 dias. Parabéns. Obrigado. É muito trabalho, né? Muito. A gente vê o resultado, né? Mas não Sim. sabe aí os bastidores. Bem, eu conheci o Weber há pouco tempo e convidei para ele vir para nossa bate-papo, nosso podcast aqui no Conexão Avodar. O Weber é da área de inovação e eu da área de educação. O que isso Sim. dá, Matt? Né? E aí a gente começou a pensar que boa parte hoje dos jovens estão muito ligados nesse movimento da internet, de IA, né? IA agora mais do que nunca. Mas a internet sempre teve aí. Eu, como educadora, eu te digo que a molecada antigamente queria ser jogador de futebol. Agora eles Sim. querem ser influencer ou youtuber. Exatamente. E a gente vê esse movimento crescente. E a minha pergunta para você é, você está ligado aí no movimento de inovação? E para quem acredita que inovação, gente, é só tecnologia, isso não é uma verdade. E eu quero que você explique isso um pouco. Legal. E como público nosso, Weber, professores, educadores, a gente entende que boa parte dessa galera entende que inovação é esse processo de tecnologia. E que não é. Exato. Quero que você comece por aí explicando para essa audiência nossa o que é inovação. Como que funciona a inovação? Vamos por aí? Vamos, ótimo. Então, só um adendo, né, Cris, que eu esqueci de falar. Eu sou administrador de empresas, minha formação acadêmica, né, de fato. Fui professor 4 anos de ensino técnico. Isso ele me contou. O ensino técnico numa rede e dá palestra em faculdades, correto? Sim, eu cheguei a dar aula também em algumas aulas em faculdade também. Amo lecionar, tenho saudade dessa época. Ele é professor, ele só está ali na inovação de passeio. Vamos trazer ele de volta para o nosso lar. Assim, quero muito voltar a lecionar. Só que hoje eu não tenho tempo, né? A gente complicado. vai ter que arrumar tempo, cara. A gente vai ter que arrumar tempo. Mas assim, por que eu tô falando isso, né? Porque o pessoal pergunta, mas você é administrador e você é da área de inovação? Sim. Qualquer área hoje você pode ser da área de inovação, sim. Né? O processo de inovar é fazer as coisas de forma diferente. Onde você vai ter um ganho operacional, um ganho logístico, um ganho
financeiro. Então, por exemplo, se hoje, por exemplo, eu ponho água de uma forma nesse copo, se eu modificar a forma como eu vou pôr água nesse copo, é uma inovação. Né? E eu gastar menos tempo para fazer isso. Isso é um exemplo simplório, né? Eu gosto muito de uma história que eu aprendi na faculdade. Disse que tinha uma fábrica de sabão. História simples, eu acho que a gente tem que contextualizar isso de forma simples, né? E aí o pessoal estava tendo algumas remessas de sabão que estavam chegando no supermercado, caixas vazias, sem sabão. E aí uma faxineira da fábrica falou assim, gente... E aí todo mundo, né, os engenheiros, todo mundo pensando como que a gente resolve o problema, porque é uma logística reversa. Estou pondo uma caixa de sabão lá na ponta vazia. Né? Então o cliente está pagando por aquilo e um baita de um problema operacional para a empresa resolver. Então todo mundo reuniu ali num comitê, como é que nós vamos resolver, né, essa situação. E aí uma faxineira levantou a mão e falou assim, gente, por que a gente não bota um ventilador em cima da esteira e botou... Isso é uma história meio... Ninguém sabe de onde surgiu de fato, mas se a gente coloca um ventilador em cima da esteira, na hora da gente colocar isso aqui nas caixas e pallets para levar, o sabão na caixa que estiver vazia, ela tomba, e aqui não estiver vazia, ela vai continuar em pé. Isso é inovação, né? Então, assim, de uma maneira tão simples, barata... Ela conseguiu inovar e resolver um problema, uma dor que aquela empresa estava tendo. Não necessariamente precisou de uma tecnologia super avançada, uma coisa totalmente diferente para poder fazer isso. Então, com um exemplo simplório desse, a gente consegue entender que inovação é isso. Eu acho que o DNA de inovação é olhar para aquilo e falar o que eu posso fazer de forma diferente para eu ter algum ganho em cima disso. É lógico que a tecnologia ela avança e ela... te possibilita fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais escalável. Por isso que quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em empresas de tecnologia, mas não quer dizer que precisam ser empresas de tecnologia, de fato, entendeu? Então, a gente consegue entender que o educador ali, que mudou o processo e que estruturou um novo modelo, ele está inovando. Exatamente. E a mesma coisa o estudante. Sim. Weber, partindo desse caminho aí, que agora, né, o pessoal já tem uma visão melhor de inovação. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho. Ótimo. A gente está aí... Isso é um bom tema. A gente está aí às beiras do Minas Summit. Sim. Onde vão estar ali uma audiência de vários empresários, de várias pessoas querendo repensar o modelo dos seus negócios. E aí, gente, quando eu estou falando empresário, eu estou falando empreendedor. E qualquer tipo de empreendedor. Sim. E aí eu te pergunto, esse mercado de trabalho hoje, como que ele está se posicionando para a gente fazer um pensamento de uma logística reversa para a educação hoje nos moldes que o Brasil tem? Né? Que é esse molde mais academicista, mais conteudista. Isso conversa, Weber, com o mercado de trabalho? É complicado. Acho que eu já tive nas duas pontas e por mais que eu tenha dado aula mais em ensino técnico, né? Talvez a gente tenha ali... Eu falava muito de mercado o tempo inteiro com os alunos. E eu acho que ainda tem uma lacuna muito grande, assim, sabe? Do que é produzido na academia e o que realmente vai para o mercado. Primeiro que eu acho que existe uma cultura, isso é mais feeling, tá? Mas eu acho que existe uma cultura meio que a academia se sente meio mal de produzir uma coisa e depois botar aquilo de um tom meio comercial. Eu acho que isso é um pouco diferente de uma dinâmica americana, que o cara muitas vezes ele tá na faculdade já pensando em levar aquilo para o mercado. Então, assim, é muito assim, a gente está aqui para produzir conhecimento, a gente está aqui para poder desenvolver patentes. Isso tudo é muito maravilhoso, só que se isso não for para a ponta, né, ali no mercado, for acessível para as pessoas, isso vai se perder. E aí chega outra universidade em outro lugar do mundo com uma cultura diferente, as pessoas colocam aquilo no mercado, aquilo começa a ganhar produção, né? E aquilo de uma hora para outra vira um produto mais acessível e barato e atinge as massas. Então, eu acho que tem que mudar um pouquinho esse pensamento, sabe? Então, eu acho que... inclusive, a gente tem já pelo 4º ano seguido no Minas Summit, a gente tem um palco que, inclusive, você vai falar nele, né? De ciência e tecnologia,
que é a relação da universidade com o mercado, e a gente sempre leva isso para dentro das discussões, sabe? E é uma coisa que precisa mudar. Eu tenho notado, assim, que muitas pessoas têm mudado a visão em relação a isso, principalmente com os hubs. Vou citar um aqui que faz um trabalho muito bacana, que é o BHTech. Né? O Croco, a Paty, eles fazem um trabalho, a Cris, são até muito amigos nossos, são co-realizadores do Minas Summit. O BHTech, ele fez isso, ele chama as empresas, ele chamou o mercado para dentro, criou a parte científica, então lá dentro tem uns laboratórios. Até eu visitei algumas startups lá e teve uma que me chamou muita atenção, que ela chama Nanonib. Não sei se já ouviu falar. Não. Eles criam cosméticos com restos de mineração. Que legal. É muito legal. E assim, tem agora eu esqueci, mas acho que é nióbio. É o nióbio que eles usam. E aí tem, né, uma sobra grande de nióbio. E eles descobriram que o nióbio ele é ótimo para várias aplicações cosméticas. Então o BHTech trouxe eles ali para dentro, desenvolveram, né, estão desenvolvendo, estão crescendo, já ganharam vários prêmios. Inclusive, eu tive lá, conversei bastante com essa startup. E é uma startup que está buscando cada vez mais mercado. Então, ela está desenvolvendo a pesquisa, ela está tendo todo o embasamento científico para aquilo, mas ela está tendo uma relação com o mercado. E eu acho que a gente precisa de mais instituições com esse pensamento. Né? Os ICTs, eles precisam estar... Eles têm esse pensamento. Aqui em Minas, a gente tem, acho que o maior volume de ICTs Sim. hoje do Brasil é aqui. Eles estão... É um grande celeiro. Eles estão com essa visão. Só que eu acho que a gente tem que avançar, acelerar isso mais, assim, sabe? E não ter aquele receio de... Cara, não é errado você pegar uma coisa que você criou, que é boa, e comercializar aquilo. Isso não é errado, isso não é um demérito, é uma coisa boa. Por quê? À medida que você coloca aquilo no mercado, aquilo vai se baratear, à medida que o custo de produção cai, e vai atingir as massas. Pelo contrário, se isso não acontecer, vai ter alguém que vai fazer isso do outro lado do mundo e vai chegar aqui. Então, assim, ou não vai chegar aqui, né? E não vai beneficiar aquelas pessoas que estão ali. Então, eu acho que a gente tem uma questão cultural que precisa ser vencida ali, principalmente pensando em academia. Agora, falando um pouco dos alunos, assim, né? Eu acho assim, a gente tem A última vez que eu dei aula foi em 2020, antes da pandemia. Tem um Quer dizer, então... eu dei aula, assim, ensino técnico. Depois eu dei muita palestra e tal. Mas você tá sempre dando palestra. Em faculdade. Você tá sempre nesse movimento. Tô vendo muito isso acontecer. Me assusta um pouco. Esse ano mesmo eu tive em algumas faculdades, dei algumas palestras. Eu tô um pouco assustado com a postura dos alunos, né? Então... Até conversando com alguns professores universitários, eu sou amigo de alguns, dos meus professores mesmo, principalmente. E hoje, assim, a gente tem visto muito uso de IA, mas de uma maneira que o aluno ele não conseguiu se desenvolver no pensamento crítico sobre aquilo. Então, ele tem uma tarefa, ele desenvolve a tarefa dele com inteligência artificial, que fica melhor do que ele faria, ele gastaria, né? Sim. E ele vai fazer outras coisas que não é investir no conhecimento, que não é investir em resolução de problemas, e ele está só fazendo mais do mesmo. Então, o que a gente está criando, assim, a gente está prestes a ter uma revolução, né? Inclusive, eu até palestrei recentemente sobre o que a Amy Webb falou no SXSW. A gente está para ter uma disrupção absurda nos próximos 5 anos. Só que eu acho que a gente vai ter um exército de pessoas extremamente incapazes, infelizmente. Não sei nem se essa palavra que a gente está usando tem que usar de fato. Mas são pessoas que elas só reproduzem um prompt. E elas não conseguem pensar e raciocinar e pensar outras possibilidades em cima daquilo. Então eu estou bem assustado em relação... Então eu acho que a academia, eu acho que a gente tem uma cultura a ser vencida ainda, mas eu acho que do ponto de vista do aluno, pensando até em ensino... seja ensino técnico, básico, universitário, eu tenho visto isso. Estava até comentando com vocês ali, a minha sobrinha tem 15 anos e esses dias ela foi lá em casa, ela precisava fazer uma tarefa e ela simplesmente falou, gente, acabei. Falei, pô, mas já? Ela jogou no ChatGPT, no celular dela, fez a tarefa de casa. Mas será que ela absorveu aquele conhecimento? Ela aprendeu? Ela tem a base crítica para poder... Então, assim, isso me preocupa. Qual geração, o que a gente está preparando assim, para o mercado nos próximos anos? E aí, Weber, vamos lá. Esse movimento de pensar fora da caixa é um movimento de inovação. Sim.
Isso é uma competência, né? Nós, educadores, trabalhamos isso como uma competência a ser desenvolvida. Exatamente. E a gente sabe que essa competência é uma das competências no Brasil, avaliada não por mim, pelo INEP, que é a competência de menor pontuação. Que a gente teve aí a Geniana no nosso segundo podcast, que falou sobre isso, do processo avaliativo hoje, né? Que é discernir fato de opinião, a estrutura do pensamento crítico, que a gente vê isso aí nas redes sociais. Exatamente. Sai uma fake news, todo mundo vai atrás, né? Feito manada. Reposta. E não analisa, não olha para aquilo com cuidado. E não é diferente na IA. Sim. A IA, você põe o prompt lá, mas não significa que o que ela está escrevendo, ela não está alucinando. Sim. Algumas pessoas dizem, ela alucina de acordo com o prompt. Não, ela alucina de acordo com quem está do outro lado, que tem que ler, interpretar aquilo e ter o mínimo de conhecimento viável para saber se o que ela está dizendo é fato ou não. Onde que eu quero chegar com isso? A gente viveu um momento, no passado, que a inovação ela não existia nas escolas. Né? E eu sou dessa geração, e a galera aí... Eu também. Hoje... A gente vê esse movimento muito forte nas escolas particulares. Sim. Mas 70% da mão de obra no Brasil vem de escola pública. E a escola pública agora, esse ano, por força de lei, tem a BNCC computacional, que muito professor acha que é aula de computação e não é. É o desenvolvimento de raciocínio lógico e de competências e habilidades para isso. E esses alunos, eles estão fora desse círculo de inovação. Fora desse contexto. E eu falo isso com muita dor, porque eles acabam não participando da festa, que seria quebrar esse muro que separa o aluno público do aluno privado. Sim. Isso é uma realidade indiscutível. Bem, onde é que eu quero chegar com essa prosa com você? Você hoje lidera um dos... Para mim é o maior, se não for, você me corrige, evento de inovação de Minas Gerais. A gente tá ali com o Hacktal, né? O Hacktal é gigante. Mas, assim, a gente percebe que vocês abriram um espaço muito legal para convidar alunos de escola pública. Sim. Conta um pouquinho disso. Como que surgiu essa ideia e qual é o propósito? Porque eu te conhecendo um pouco, eu vejo que você tem sempre por detrás de qualquer ação que você faz, você tem um propósito e uma intenção. Sim. Fala um pouquinho disso para esse professor que está na escola pública, quem sabe te procurar e procurar entender melhor como que ele pode contribuir. Excelente, eu acho que foi uma ótima questão aí que você levantou. É só um ponto, eu acho, dentro do que você falou. Recente eu estava escrevendo uma resenha, eu sou do IFL, né, Instituto de Formação de Líderes, estava escrevendo uma resenha e coloquei uma IA super confiável que eu tenho e ela me deu dados falsos. Ela é craque em fazer isso. E eu falei, da onde você tirou esses dados? E ela tentou ainda argumentar de uma maneira totalmente mentirosa, persuasiva e tal. Mas falando assim, não, mas esses dados revelam justamente isso, tá? Eu falei, mas qual é a fonte? Eu tive que falar 3 vezes qual é a fonte. E ela foi e colocou para mim depois, isso em 2 IAs, tá? Realmente eu não tenho uma fonte. Então, assim, confiar plenamente, cegamente, não só de alucinar, mas a IA ela é feita, principalmente a inteligência artificial, ela é feita para te bajular. Então, você confiar numa coisa que te bajula não é legal, é perigosíssimo, porque o pensamento crítico é muito importante, né? Você tem que saber ser criticado, inclusive você tem que configurar seu IA para isso. Exatamente. Para ela não te bajular e te dar a resposta que você quer ouvir. Segue a dica, professor. Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Então, acho que é só esse adendo que eu queria fazer. Voltando sobre a questão do ensino, sim, eu fui professor... Eu falo, a última vez que eu dei aula profissionalmente foi em 2020, mas eu dei aula de inglês para crianças numa comunidade de Belo Horizonte por 2 anos e meio. Depois eu banquei os estudos dessas crianças a parte de inglês. Eu tenho uma escola de inglês também como negócio meu. E foi muito legal, assim. Então eu sempre tive essa coisa no coração mesmo, assim, de ajudar, né? E de fomentar a educação como um todo. Eu tenho muita preocupação com relação ao Brasil. Muita mesmo, assim. Eu vejo muito conteúdo sobre China, Estados Unidos, Europa acho que nem tanto.
Mas você hoje pegar uma criança brasileira em comparação com um chinês, por exemplo, é absurdo, é abissal. Enquanto, assim, sem fazer juízo de valor, né? Mas uma criança brasileira é exposta a músicas pejorativas, não tem acesso de fato a uma educação de qualidade ali na ponta, que vai fazer ele ser diferente, né? Você está criando uma massa, né, de pessoas muitas vezes que vão ser, infelizmente, desocupadas e não vão ter um papel protagonista na sociedade. Isso me assusta muito, muito mesmo. Eu lido, né, como professor, eu vi isso dentro da sala de aula. Acho que eu dei aula para mais de 1.000 alunos assim, no somatório. Ainda é pouco, eu acho, perto, mas é legal, perto do uma que baita vocês... experiência. E assim, eu posso contar no dedo os alunos que me marcaram, que eram alunos interessados, pessoas que não estavam ali pelo diploma, mas estavam ali porque querem produzir conhecimento, querem conhecer alguma coisa. Então, eu acho que eu tenho um dever como brasileiro de falar assim, cara, eu acho que eu tive acesso muito cedo a tudo, educação. Meu pai sempre priorizou isso para mim, para minhas irmãs. E eu acho que eu preciso reverter isso para as pessoas lá na ponta. Então, eu acho que um aluno hoje da rede pública, né? Inclusive tem escolas públicas muito boas. Eu tive dando palestra no ano passado. Em uma escola que eu cheguei e fiquei impressionado. É uma escola até militar. Eu cheguei tomando Eu parei de tomar, né? Eu cheguei tomando um Monster. O diretor da escola policial falou, o que você está tomando? Eu falei, tô tomando um Monster e tal. Ele, joga isso fora. Eu achei sensacional isso que ele falou, porque... Eu falei, não, o senhor me perdoa. Porque ele não queria que eu levasse aquilo para a sala e os alunos vissem e achassem que aquilo era normal, né? Então, eu achei bacana, respeitei, falei, me desculpa, tal, joguei fora. Mas é porque eu tinha o hábito, eu não tomo mais, já tem um ano. Isso é ótimo para você, né? Para minha saúde, né? Como um todo. Mas eu vejo que existe realmente esse abismo, assim, sabe? Então, hoje a gente emite muitos ingressos para rede pública. Inclusive, eu já recebi, assim, dezenas de e-mails de professores pedindo ingressos. Manda e-mail. Manda tudo e-mail para ele. Pode mandar para contato. Fala ali, ó, naquela câmera. Manda o e-mail lá para contato@minasummit.com. A gente faz questão de criar os links ali para os seus alunos. E eu achei legal que foram vários professores. Teve um professor que escreveu um texto. Eu falei, cara, se você tivesse escrito 2 linhas, eu já tinha mandado para você. Não precisa escrever isso. Porque assim, a gente entende que é muito importante esses alunos estarem no evento e ver uma palestra que talvez ele nunca ia ter contato com aquilo. Nossa, porque a realidade dele é totalmente diferente. É sobre isso. Ele vai, por exemplo, ter um stand ali de uma SAP, maior empresa de software do mundo, da TOTUS, maior empresa de software da América Latina. E ele vai poder passar lá e falar, cara, que legal, olha o que esses caras desenvolveram, uma empresa alemã aqui no Brasil e tal. Então, assim, ele vai ter contato com coisas que ele não teria antes, assim, sabe? Então, pra gente é muito importante, justamente por causa desse give back. E eu tenho esse pensamento, e o Justino, que é o dono da FCJ, que o Minas Summit faz parte do grupo FCJ, também tem o mesmo pensamento. Então, ano passado mesmo, a gente fez palestra em várias escolas públicas, levamos ingressos, levamos palestras de inovação. Fui Justino, foi vários funcionários da FCJ, fomos lá e fizemos questão de dar essas palestras. Foi sensacional, foi muito bacana esse trabalho que a gente fez ali, junto com o governo de Minas, né? Esse ano a gente não conseguiu fazer isso a tempo, mas a gente está distribuindo ingressos ali como um todo. Então, gente, anota aí, repete aí para mim, por favor, qual é o e-mail? contato@minassummit.com. Summit, SUMMIT.com, tá? Não tem um BR. Mas assim, Cris, realmente é o nosso foco. Além, né, da rede pública, a gente também, igual agora sábado, eu tive com a Flávia lá de Contagem. Ela tem um trabalho com empreendedoras femininas, de empreendedorismo feminino, né, com várias mulheres ali, que ela ajuda essas mulheres a se desenvolver no mercado, vender seus produtos e tal. A gente também já liberou 100 ingressos para eles. A gente também colocou... Ano passado a gente fez esse movimento também. Tem a Micaela lá em Neves, que a gente manda para ela também ingressos. Então, assim, o nosso trabalho é esse, assim, fomentar isso para as pessoas, que elas vão ter contato com esse tipo de mercado que talvez elas não teriam no dia a dia dela. Então, isso acho que é o principal foco, o objetivo nosso. E isso é muito importante, velho. Sim. Porque a gente acha... pela educação tradicional, educar é só botar lá a matéria na lousa, explicar. E visitar, professor, um evento como esse, ele é muito mais grandioso
do que, às vezes, uma aula de empreendedorismo dentro Exatamente. de uma USP. Porque ele vai respirar isso, ele vai entender. Eu, como educadora, eu costumo dizer, Weber, que o que falta para os nossos alunos talvez sejam exemplos. Sim. Os grandes exemplos no Brasil são no esporte. Sim. A gente tem aí os jogadores de futebol, a gente teve Ayrton Senna, né? É minha época. Que conduziu, Pelé. A gente não tem exemplos na academia. É verdade. A gente não tem pessoas que possam ajudar esses estudantes no desejo de ser, né? A gente tem aí, para eles, um Justino, um Weber. É muito longe da realidade deles. Porque a gente não tem essa cultura. Uhum. Sim. Então, eles preferem desejar ser um youtuber porque está muito mais próximo dele. Sim. E aí, essa modelagem de comportamento, num evento desse, professor, você consegue fazer de uma forma muito legal. Porque eles começam a sair do senso comum. Exato. Weber, a gente estava batendo um papo ali fora antes da gente entrar aqui em cena, a gente falando dessa geração. A gente falou um pouquinho aqui de IA, que não nos cabe aqui estabelecer juízo, mas a gente está falando de uma geração que está vindo agora no movimento de pensar, e eu ousaria dizer, né? De forma formação mesmo do córtex frontal, de querer tudo para ontem. Sim. Que é o vulgo geração fast food. E a geração Z aí, mais antiga, que tinha uma outra pegada. Bem, o grande desafio do mercado de trabalho, além das profissões que a gente já chega lá, mas assim, acho que o maior desafio é como conduzir, formar, estruturar o pensar dessa juventude. Weber, você que está aí no meio do fudunço, eu falo fudunço, gente, mas assim, do vulco-vulco, da inovação, de startup. Você consegue, assim, de uma forma bem empírica, me dizer assim, se a galera é mais... essa galera que busca inovação está mais na escola pública ou mais na escola particular, ou você não consegue enxergar isso? Assim, Cris, a gente tem algumas escolas particulares, eu estava até citando uma ali para fora que é patrocinadora. Na verdade, a gente tem duas escolas técnicas, faculdades, principalmente focadas em tecnologia, que são patrocinadores do Minas Summit, todas as edições. Vou citar, Pode citar, a Cotemig e a FIAP. Cotemig eu sempre elogio, sempre. Para mim é uma das melhores escolas técnicas. Eles são muito bons, né? Abraço ali para a Ilva, para a Michele, o pessoal lá. Eu acho que sim, assim, eu vejo... Eu vou te citar um exemplo, acho que há umas 2 edições atrás, teve um aluno do Cotemig que eu não acreditei que ele era aluno. Ele fez um cartão de visita. Ele fez um cartão de visita dele e ele saiu visitando e fazendo gravações em todos os estandes e ele foi contratado por uma empresa de tecnologia. Então, assim, eu acho que esse pensar fora da caixa, assim, lá eles são muito exigidos para isso, né? Então, é uma competência. É uma competência. Eu até citei, eu tive na FIAP, por exemplo, ano passado, em São Paulo, no Next, e eu saí de lá. A FIAP tem 12.500 alunos, né? Principalmente desenvolvedores. Eu fiquei impressionado com a capacidade técnica e a capacidade comercial e de business que eles têm, assim. Eu passei em stand por stand, eu fazia perguntas capciosas para os meninos e eles sabiam sair, e eles sabiam do negócio, eles sabiam da parte técnica, eles sabiam me explicar tudo. Legal. E eram 3.000 alunos, tinha disputa de robô, que os alunos tinham feito os robôs para brigar entre si. O próprio Cotemig, tem o Cotemig Startups, tem outros. Então, assim, eu sinto que existem mais movimentos. Vou falar mais, né? Você falou de forma mais empírica. Então, eu tive nos dois. Então, realmente, eu notei. Realmente existe hoje um incentivo muito maior, principalmente quando eles dão muitos problemas cotidianos para esses alunos desenvolverem e eles precisam pensar como resolver aqueles problemas. Uma coisa que eu vi na FIAP também achei sensacional, eles trazem empresas do mercado. Olha que legal isso. Ele pega uma empresa do mercado, vamos supor ali, Havaianas. Havaianas, chega aqui, traz um head da Havaianas
e ele vai trazer problemas que acontecem naquela organização. E os alunos vão ouvir e eles precisam criar trabalhos, que são tipo os trabalhos de conclusão de semestre deles, resolvendo as dores daquela empresa. Então, assim, e saem projetos premiados de lá. Muito. Você estava falando algumas coisas ali fora. Mas olha só, dentro da educação, né, agora que eu te falei, a BNCC Computacional, ela tem isso. Então, professor, aproveita esses insights aqui que o Weber está trazendo, porque a BNCC Computacional ela é um módulo de transversalidade dentro do ensino básico. Weber, vamos pensar juntos aqui. Partindo desse pressuposto aí seu, dessas suas experiências com inovação, o que você faria como... Você me disse aqui que você tem uma bagagem educador. O que você acha que... Não chega nem perto da sua, tá? A gente não está discutindo isso. Até mesmo porque quanto mais eu tenho bagagem, mais eu fico... Meu cérebro é resistente ao novo. Exatamente. Então, é por isso que a gente tem que andar com pessoas que pensam diferente para oxigenar nossa mente. E a ideia do Conexão Avodá é essa. Sim. Em momento nenhum, nós estamos aí no 4º episódio, eu tenho aqui a dimensão de trazer solução. Eu tenho aqui a dimensão de trazer provocação. E um bom professor é aquele que reflete e age. Sim. Antes de você, a gente estava aqui com o professor Santer e a gente estava falando muito sobre isso. Não adianta a gente só refletir e não agir. Sim. E aí, a minha provocação agora para você é o seguinte, dentro da tua visão de professor, de sala de aula, de conhecer um pouco desse contexto, dá uma dica para um professor de ensino básico de como que você abordaria a questão do empreendedorismo. Porque o primeiro pilar da inovação é o empreendedorismo. Sim. Como que ele pode contribuir lá na escola pública dele, lá no bairro dele, para levar esse pensar? Qual é a dica que você daria aí? Legal. Eu acho que assim, você estava falando, eu lembrei muito assim, quando eu dava aula, eu sou apaixonado com aquele filme do Sociedade dos Poetas Mortos, Robin Williams, né? Meu sonho era ser o Robin Williams, mudar a vida dos alunos. Ué, por que não? Se você mudar de você já está cumprindo a missão. Exatamente. Então, assim, eu tenho essa coisa ainda e eu ainda vou voltar a isso, assim, tipo... Não, gente, pode deixar que eu vou trazer ele pra dentro da Avodá. Eu já tava ali fora, ó, só no ouvido dele. Na hora você foi falando, eu fui lembrando do filme, assim, falei, cara... É sobre isso, é sobre isso. Hoje você tem uma audiência aqui que é bem de educadores. Bacana. Seja de particular ou de privado. De privado ou de pública. Sim. Então, eu acho que é o seguinte, Cris, a gente já está vivendo uma... Eu não sei, eu tenho acompanhado um pouquinho essa geração alfa agora. Estudo muito. Alfa, socorro, Deus! Que é o que a maioria deve dar aula agora, né? E aí é uma geração, assim, que eles zoam, quando ele quer zoar uma pessoa, ele fala que chama a pessoa de CLT. Já viu isso? Já. Virou uma chacota, a pessoa ser CLT, eles acham isso um absurdo. Então, acho que já está meio que entrando na cabeça desses meninos que talvez eles não querem acordar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus e ir pro trabalho, trabalhar 8 horas, CLT, ter que bater ponto, aquela coisa toda e voltar para casa. Então, eu acho que já está tendo um movimento, isso mundo, mas Brasil isso está aumentando bastante. Você acha isso bom ou ruim, hein? Cris, eu acho que pode ser até uma frustração, porque em alguns momentos, assim, não tem como, né? O mercado absorver todo mundo vai ser empreendedor, não existe isso, né? Mas eu acho que eu vejo um lado bom nisso, assim. Eu acho que vai ser legal, porque o pessoal vai começar a pensar assim, não, eu quero fazer meu dinheiro, eu quero fazer meu horário. E aí, quando ele entrar no mundo do empreendedorismo, ele vai entender que fazer o horário dele, às vezes, é trabalhar muito mais que todo mundo. Já vista nós aqui, né? Exatamente. Às 7h16 a gente está aqui ainda, né? Mas assim, eu trabalho, às vezes, 16 horas por dia. Né? Eu controlo o meu trabalho, mas eu tenho uma entrega, eu tenho responsabilidades em cima e tal. Então, talvez existe ainda... Tem muito glamour, né? Tem muito glamour, tem uma visão romântica sobre ser empreendedor. Mas eu acho que esses meninos já estão vindo um pouco com essa visão, assim, de mundo, né? Mas eu acho que o professor, ele precisa mostrar o seguinte, as profissões, o mundo vai mudar muito com inteligência artificial, já está mudando, com os robôs, a maneira como as coisas estão acontecendo e vão surgir novos problemas. A sociedade, ela tem problema o tempo inteiro.
E aí, quem ganha dinheiro e quem tem sucesso profissional é quem resolve os problemas. Então, eu acho que trazer essa visão para dentro da sala de aula, de resolução de problemas, de pensar... Eu gerencio muito funcionário, eu já gerenciei equipes de 30 pessoas e tal, e eu sempre vi a dificuldade de pensar. Às vezes, por exemplo, eu não sou publicitário, eu sou administrador. Só que eu fiz várias especializações em marketing, só que eu não sou um publicitário. E muitas vezes, quando eu pedia, às vezes, para a equipe, por exemplo, eu tinha publicitários que trabalhavam para mim, eu precisava que eles fizessem uma campanha. Eles não conseguiam pensar. Isso Sério? até antes de falar de IA, tá? Antes de IA? Antes de IA. Assim, eu já gerencio times há muito tempo. Há muita dificuldade de pensar. E o que é pensar? É olhar aquela situação e anotar. E se eu fizer isso? Vai gerar isso? Se eu fizer aquilo, vai gerar aquilo? Ah, então eu vou conversar com fulano de tal porque ele tem essa opinião. Eu vou ouvir o outro que tem uma opinião controversa. E você conseguir fazer essas sinapses e falar, cara, eu acho que para eu atingir esse objetivo, eu preciso fazer isso. Isso, assim, se eu citar na mão, acho que pouquíssimas pessoas que tiveram esse desempenho nos times que eu gerenciei. E olha que eu gerenciei muita gente já em times de marketing quando era head, ou na própria agência. Eu já gerenciei minhas equipes grandes quando eu tinha agência de marketing, tive por 13 anos. Então, assim, poucas vezes eu via pessoas com capacidade de raciocinar. Então, eu sempre era o cara que eu tinha que pensar e falar, faz assim. Então, o que eu acho? Tem que trazer isso para dentro da sala de aula, gente. Problema. Eu estava falando isso com o professor Saulo. Abraço, professor Saulo. Foi meu professor quando eu fazia administração. Ele e a Leila Said são meus amigos até hoje. Conheci a Leila. Você conhece? Ah, a Leila. Eu fui no evento, gente. Do FCJ. Até hoje, a Leila, eu formei há 14 anos atrás, até hoje. Abraço, Leila. Até hoje. hoje. Eu vou trazer ela aqui. Boa. A Leila é um amor e excelente professor. Mas por causa dos dois, eu gostei muito da área de marketing e foi onde eu me especializei. Marketing, growth, inbound, outbound. Mas eu lembro que eles traziam muito, principalmente o Saulo, ele trazia muitos cases para dentro da sala de aula. E cases, às vezes, super difíceis, que a gente tinha que raciocinar. E às vezes eu gastava 2, 3 horas raciocinando aquilo e formulava uma... E quando a gente formulava e escrevia, ele ainda dava uma nota super baixa. Não, você não pensou nisso, você não pensou naquilo. Então, eu acho que isso me ajudou a aguçar essa coisa de ter que resolver problemas, assim, sabe? E empreendedorismo é isso, resolver problemas. E você resolve o problema de uma pessoa e você vai ganhar um retorno, né? Um recurso financeiro, porque você resolveu o problema de alguém. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Formar empreendedores solucionadores de problemas. A gente na educação, a gente tem uma modalidade da educação que é educação baseada em projetos. Sim. Né? E educação baseada em problemas. Que a gente contextualiza isso com o aluno e o aluno vai ali, né? O sistema dual de ensino trabalha muito dentro dessa perspectiva. Sim. No ensino técnico, a gente trabalha muito isso. E fazendo um caminho aqui com a Avodá, para quem não sabe, é uma editora e o nosso material está muito dentro dessa proposição. Por isso o surgimento do podcast. Legal. Que são essas provocações, que nem eu te falei. Nós estamos aqui provocando pensamentos que não pode... A gente não está aqui no juízo de valor dizer é certo ou errado, mas Sim. repensar o modelo de como eu me mantenho e de como eu transmito esse conhecimento dentro de sala de aula. Legal. Pensando nisso, novamente, eu vou te provocar, eu vou apertar ele aqui. Pode. Bem, todo mundo que sobe ao palco lá tem algo sempre para dizer no Minas Summit. Sim. E muito voltado para esse mercado de inovação. Hoje, as startups em Minas é o grande celeiro, a gente sabe disso no Brasil inteiro. E essas startups também têm muito a questão do mito de se tornar um unicórnio. Quem é startupeiro, que monta uma startup aqui, monta uma startup lá, quer virar unicórnio. Eu quero que você explique aí para a audiência, primeiro, o que é uma startup? Boa. E segundo, o que é uma unicórnio? Legal, todo mundo quer virar um unicórnio, mas ninguém quer ser um camelo, né? Exatamente. Vou falar disso aqui ainda. Vamos lá. Mas vamos lá. Primeiro, startup, o que são? São empresas, geralmente, que elas estão em fase de validação, tá? Então, quando ela vence algumas objeções, elas se tornam scale-ups e depois em empresas grandes ali do mercado. Traduz, velho. Não, vamos lá. Então, para ser considerada geralmente uma startup, ela precisa ser uma empresa
que ela tem capacidade de escalabilidade. Então, por exemplo, vamos supor, para fazer essa caneca, eu não consigo fazer 1000 canecas em 1 minuto. Né? Às vezes eu vou ter uma máquina que vai me entregar talvez perto disso, mas eu não consigo. Agora, por exemplo, se eu quiser vender 1 milhão de canecas, eu vou ter que investir muita estrutura. Sim. Então, é um negócio que não é escalável, ok? Agora, por exemplo, um software, um aplicativo, um aparelho que vai, né, solucionar algum problema e tal, eles geralmente têm uma possibilidade de escala muito maior, porque eu consigo atender uma quantidade maior de pessoas sem precisar inchar muito a minha estrutura operacional. Professor, só para dar exemplo, Uber, né? Era uma startup. Uber, sim. Já é uma scale-up. iFood. É só para Airbnb, 99. Tudo começou como startup. Tudo. Todas são startups. Vamos continuando aí. Não, porque assim, aquele professor que está nos assistindo, talvez isso seja algo novo. Sim, com certeza. Então, assim, ela tem que ter uma capacidade de escalabilidade. Eu sempre cito um exemplo quando eu dou palestra, que é o seguinte. Vamos supor que eu quero montar uma empresa de fabricação de telhas nos Estados Unidos. É um processo simples? Claro que não. É terrível, dificílimo, né? Primeiro eu vou ter que achar matéria-prima, vou ter que montar uma fábrica, vou ter que contratar milhares de pessoas. Assim, agora vamos supor que eu monto um software aqui e eu consigo traduzir esse software em inglês e começo a vender no mercado americano. É mais simples? Claro. Então, essa empresa tem escala e a outra não tem escala. E geralmente, para a gente atingir esse nível de escala, tem que ter tecnologia, porque é muito difícil escalar a esse ponto sem ter tecnologia. Então, esse é o conceito básico de uma startup. E, geralmente, elas estão em mercados incertos. Ou seja, eu vou lançar uma startup para fazer testes de mercado. Isso é uma coisa muito assim, que as pessoas muitas vezes não entendem. Não é que eu vou lançar uma coisa e ela vai dar certo. Isso é 1 em 1 milhão. Tem algumas séries que eu vou indicar aqui que eu gosto muito, séries de empreendedorismo. Super Pumped. É uma série que conta a história do Uber. Você vai ver para o Uber chegar no tamanho que ele chegou. Foram anos, né? 10 anos. O Uber começou a dar lucro há 2 anos atrás. Então, ela queimou caixa, né, de venture capitals, que são empresas que investem dinheiro em troca de equity, né, de participação nessas empresas, porque sabem que elas vão valer alguns bilhões ali na frente. Então, sim, é toda uma dinâmica muito diferente. Não quer dizer que eu tive uma grande ideia, botei lá, usei o vibe coding, né, que está na moda agora, fiz um software na IA, botei no mercado, quer dizer que eu já estou cheio de cliente, vou ficar rico, bilionário, a empresa vai valer alguns milhões. Não, eu preciso testar. Preciso testar se as pessoas querem contratar aquilo ou não, se aquilo resolve problemas das pessoas ou não, né? Se aquilo realmente as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, isso é um grande ponto. Nem sempre a pessoa está disposta. Esses dias eu vi um cara falando, um coach, sem zoar coach, nada disso, mas eu vi um cara falando assim, quer ficar rico? Faz um software disso no Cloud Code e vende a R$ 29,90 por mês. Tá, mas as pessoas pagam R$ 29,90 por mês para quê? As pessoas têm problema, às vezes, pagar streaming. Existe hoje métricas que as pessoas cancelam os streamings porque se ela ficar um mês sem usar, ela cancela. Então, ou seja, se não fizer sentido, a pessoa não vai pagar. Então, é muito mais complexo de você botar uma empresa rodando, funcionando no mercado e trazendo valor para as pessoas. O que é valor? Não é diferente de dinheiro, né? De preço. Valor é aquilo que realmente resolve uma dor, é uma solução e as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo ou não. Então, eu olho para aquilo e falo, cara, eu preciso disso, porque isso resolve muitos dos meus problemas, minhas dores e isso é uma solução para mim no meu dia a dia. Então, assim, isso é uma startup e ela geralmente tem um processo longo de maturação até elas chegarem nos níveis que elas estão. Então, por exemplo, hoje a gente tem as Big Techs americanas, foram anos. O Google foi fundado em 98. Né? A Uber, se não me engano, foi em 2008. Então, assim, olha só, nós estamos em 26. Quanto tempo para essas empresas virarem? Então, assim, tem a síndrome do Steve Jobs, né? O cara fala, tem uma grande ideia. Aí... É quase uma IA, gente. Tem muita gente cheia de ideia. Gente, eu recebo diversas mensagens, tá? Cara, eu tenho uma ideia que vai revolucionar o mercado. Eu escuto isso o tempo inteiro. Aí eu falo, fala pra mim. Não, eu não posso te falar. E se alguém roubar a minha ideia? Eu falei, ideia é só uma ideia, cara.
entre ter uma ideia e colocar aquilo no mercado, gerando valor para as pessoas, é completamente o oposto, sabe? Então, eu acho que explicar aí um pouquinho dessa dinâmica de startups, que não é um processo simples. E aí uma coisa muito legal, os alunos precisam também aprender a lidar com a frustração. Porque hoje a gente falou muito empreender é frustração o tempo inteiro. Você projeta isso e não sai nada disso. Porque não depende só de você, depende de E essa geração não está preparada. Não está preparada. Não está preparada. Então, eu acho que preparar esse aluno para ele ser um verdadeiro empreendedor é uma dinâmica meio de choque mesmo. Aí passa muito pela questão do desenvolvimento socioemocional. A gente estava até com o Samuel, que está aqui com a gente, estava ali fora. Falando disso, né? É muito legal como o velho me ensinou a palavra, vai plugando uma coisa na outra. É sobre isso. Eu creio muito em Deus e o universo vai trazendo as coisas e vai conectando. E é muito isso. A gente está vivendo... Só fazer um comentário, Cris, rapidinho, desculpa. Claro. Uma outra coisa que eu acho que os professores precisam preparar, porque, assim, eu acho o professor, ele não é talvez o papel principal dele, mas ele prepara o aluno para a vida. Né? Sim, sim. Ele vai passar o exemplo e tal. O que eu noto também são pessoas sem coragem. Sério? Incrível, incrível. A pessoa falta de coragem é o quê? É o medo, né? É medo. Pessoas medrosas o tempo inteiro com medo de tudo que vai acontecer. A ponto de uma pessoa perguntar para mim, eu posso enviar um e-mail? Mas eu mandei você fazer um e-mail. Mas e se eu errar isso? Não tem problema. Gente, o Sander estava falando sobre isso. O quanto que a pedagogia do erro, ela é punitiva. Muito. E assim, nessa gestão de todas as equipes, o que eu mais preciso, às vezes, parar o meu tempo é para falar, não precisa ter medo. A ponto de eu falar várias vezes. Isso sim, foi uma flecha agora no meu coração, você dizer isso. Porque eu, como educadora, e isso é uma regra de vida e de conduta minha, até como cristã que sou. O medo, cara, o medo paralisa. O medo ele me deixa longe. Professor, guarda isso aí no seu coração. O medo deixa a gente longe da fé. E quem está longe da fé não consegue andar em vitória. Sim, exatamente. E para isso, a gente precisa, sim, ajudar esse estudante desde lá do Fundamental 1, do primeiro ano, quando ele está sendo alfabetizado, ele entender sobre isso. Isso assim, norteador para a vida. Para a vida. Exatamente. Sabe? Você trouxe isso, assim, para mim, já valeu o dia. É sério, porque é uma das principais competências. E eu nunca me atinei o quanto que isso impactava no mercado de trabalho. É terrível. E assim, a ponto de... Eu vou falar assim, como líder, a gente, eu faço às vezes 8, 9 reuniões por dia, ainda tem que produzir uma série de coisas. O que eu paro, às vezes, do meu tempo para responder coisas porque as pessoas que eu lidero têm medo, é um absurdo, assim, porque... Pega e faz, sabe? Mas por que a pessoa não pega e faz? Porque ela tem uma trava, se eu errar. Então, assim, muitas vezes eu já virei para liderados e falei assim, olha, se você errar, o problema é meu, a culpa é minha. Então, eu prefiro que você erre do que não faça. Eu já falei isso várias vezes. Mas eu acho que isso é muito cultural. A gente pega, por exemplo, o mercado americano, que eu falo muito mercado americano porque... Eu sei que você gosta de lá, ele gosta. É o berço do empreendedorismo, é onde estão as maiores empresas, né? Assim, tem empresa americana que tem um PIB de países, assim, absurdo. O PIB da Califórnia é o PIB do Brasil, o PIB do Texas é maior que o PIB do Brasil também. Então, assim, é um berço de empreendedorismo fantástico. Mas existe uma cultura lá, por exemplo, de venture capitals que põe dinheiro, eles põem geralmente recurso em empreendedores que já quebraram. Que legal, Eles sério? põem mais dinheiro em pessoas que já quebraram do que empreendedores que são os neófitos ali, né? Que não quebraram ainda. Porque ele sabe que o cara passou por processos dolorosos e o cara tem prudência, né? Não tem uma imprudência, mas ele errou, testou e ele ainda veio com uma outra ideia. Ele teve resiliência para avançar. Então, isso é uma cultura muito do empreendedorismo americano que ainda é muito pouco difundida no Brasil. E que eu acho que precisa ser preparado nesses meninos para eles chegarem no mercado de trabalho e quando eles forem empreender também. Tem que ser corajoso. O cara, se não tiver coragem, ele não empreende, entendeu? Tá, voltando aqui. Bem, professor, você já pegou aí vários insights legais. Weber, vamos voltar aqui para o mercado de trabalho. Você trouxe aí um insight que para mim já valeu
muito que é a questão do medo, da coragem, para a gente poder desenvolver isso. Mas, além disso tudo, a gente precisa ter uma bagagem. Que essa bagagem, ela consta conteúdo. Sim. Ela consta família. Ela consta, às vezes, um mentor, que pode ser um professor. Sim. Né? Como que você vê esse envolvimento todo no processo de construção desse saber até esse estudante chegar para você aí no mercado de trabalho? Quais são esses papéis desses protagonistas que eu falei aqui que para você fazem muita diferença no mercado do trabalho? Eu achei legal, não sei se vocês perceberam, quando o Weber sentou aqui, ele não se apresentou como Weber administrador. Ele botou aí na frente quem ele é, além do título que ele tem. Isso é raro, né? Porque normalmente quando a gente se apresenta... Mas eu tô mudando, tá? Não era muito assim, não. Agora que eu tô... Normalmente... isso eu demorei também a aprender. A gente se apresenta, a gente é muito mais o título... exatamente. Do que a gente é, né? Eu tive um mentor que falava assim para mim, tá, você tá me falando que você é formado em pedagogia, você tem mestrado em tal, mas quem você é? Uhum. Mas quem você é? Sim. E aí eu tive que entrar, olhar para dentro e falar, cara, eu sou quem eu sou. E eu tô te apertando, por quê? Porque quem não sabe quem é, não consegue chegar a lugar nenhum. Não sabe para onde vai, né? Exatamente. Mágico de Oz, eu acho. Né? Ali você fala assim, para onde eu vou? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Mas fala um pouquinho desses protagonistas aqui e como que você vê isso dentro do processo lá do trabalho, lá na ponta onde você está. Legal. Eu acho que o ser humano, ele replica muitos comportamentos, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que como educador... A gente é meio fruto do meio, será? Com certeza. A média das 5 pessoas que você convive, não é. Isso não é jargão de coach. Não é jargão de coach, é verdade, é verdade. Mas assim, o que eu vejo... eu vou falar assim, como educador que eu fui, né? Você cara. Sou ainda, né? Saudade. Não, ele é. É um trabalho assim que você fala, não é pela grana, é porque é maravilhoso. É pela grana também, porque a gente tem que ganhar bem. Vamos parar com essa história que não é maravilhoso, né? Mas eu vejo muito assim, meio Robbie Williams, assim. Eu acho que você tem que ser o cara inspirador. A pessoa tem que ver em você, assim, aonde ela pode chegar, sabe? Igual eu tentava trazer para os meninos muitas coisas de mercado. O que era falado no mercado, o que estava acontecendo, posicionamentos. Não que eu tô querendo fazer um bonequinho de presépio, mas eu acho que você tem que ser um líder, né, um professor líder mesmo, inspirador, inspirar a pessoa que está ali na ponta. Sabendo que o seguinte, o que você está falando é o que está formando a cabeça dela e que vai fazer ela querer, por exemplo, seguir uma carreira ou não, sabe? Tá, mas aí você não está dizendo para mim, que esse professor tem que ser empreendedor? Também. Eu acho que isso hoje é uma característica que tem que ser inerente. Primeiro que todo mundo é empreendedor. Você empreende sua carreira. Então fala sobre isso. Perfeito. Eu sempre fui um professor empreendedor. Então, por exemplo, vou citar quando eu comecei a dar aula. Eu lembro que a diretora da escola, a escola era recém-formada ali. Ela chegou e falou assim, eu estou pensando em fazer uma feira de profissões. Aí eu lembro que eu e um outro professor, a gente falou assim, a gente faz. Não era minha função fazer aquilo, não tinha nem muito tempo, porque eu já tinha empresa na época. Mas eu falei, não, a gente pega e faz. E assim, foi sensacional, porque a gente contactou várias empresas, levamos para dentro, fizemos uma feira sensacional. Todos os alunos interagiram, todos os alunos participaram. Isso é empreendedorismo, é intraempreendedorismo. Então, você está dentro do MEI, mas você está com a cabeça de empreendedor, ou seja, de desenvolver pessoas, desenvolver coisas novas, trazer, né, inovação. Essa é a cabeça do empreendedor como um todo. E eu acho que quando você tem esse comportamento, mesmo que você não tenha uma empresa, você já está mostrando uma inspiração para o aluno que está ali na ponta. Então, por exemplo, ele vai chegar numa empresa, ele vai ser proativo. Ele vai ser o cara que vai pensar um pouco fora da caixa, isso é jargão também, mas vai pensar um pouquinho fora da caixa, porque você, como professor, produziu isso nele ali. Então, eu acho que a característica do professor tem que ser, de fato, de ser um professor inspirador, eu acho, sabe? Por exemplo, eu leio muito. Então, eu sempre citei muitos livros que eu leio. Até, por exemplo, livros que não são, talvez, do objetivo da aula que eu estava dando, mas lendo... E também ter pensamento crítico. Você não pode chegar para a pessoa
e querer que ela pense igual a você. Sim. Inspirar é diferente de você criar um bonequinho de presépio, um robozinho. Não é esse, eu acho, o foco. E a pessoa que trabalha com educação, ela não pode nem chegar a pensar nisso. Não mesmo. Mas eu acho que ela tem que mostrar pensamento crítico, ela tem que mostrar o pró e o contra, sabe? O viés positivo, o viés negativo. Eu acho que tem que ser essa inspiração. Você falou da família também, né? Eu acho que a família... Infelizmente, a gente está num país que... Quando a gente fala de família, é um assunto muito sensível, né? É uma vergonha para nós, homens, terem várias famílias que não têm o pai, né? Ali como a pessoa, o protetor, a pessoa que está ali à frente cuidando das famílias como um todo. Mas eu vejo que a família ela tem que ser o ponto de acolhimento. Tem que ser o ponto também da pessoa saber lidar com a autoridade, sabe? Isso é um ponto que eu vejo muito no mercado de trabalho. As pessoas que eu já gerenciei, várias pessoas não sabiam lidar com a autoridade. Nossa, Que é tipo assim, chega lá, a pessoa te responde, a pessoa é mal educada com o gestor. É lógico que tem também, com cliente, sabe? E aí, por exemplo, aquela empresa vai perder um cliente porque foi mal educado, sabe? Teve um comportamento ruim. Então, eu acho que a família tem esse papel, sabe? De ensinar o respeito para as pessoas, também, estimular. Né? Então, eu vejo assim... Você tinha falado da família do professor? Família, do educador e... Vamos lembrar aqui... Olha o TDAH, meu. Eu não lembrei. Então vamos dar o braço. Vamos sair daqui juntos. Você sabe que eu tô querendo tomar um Venvance, né? Tô precisando. Procura um médico. Não, mas a ideia vamos botar aqui a comunidade, né? Porque Sim. é importante a gente ter a comunidade junto da escola. Porque a gente vê muito, por exemplo, não adianta você fazer uma feira de profissões se a comunidade não vai. Exatamente. E trazer essa comunidade para dentro. Agora, o professor deve estar dizendo ali assim, cara, é fácil e tal, vamos fazer, eu já tenho diário para caramba para fazer, eu já tenho problema. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, quando você não faz isso, alguém vai chegar uma hora e vai fazer. Exatamente. E eu posso dizer, né, para você, Weber, que o fato de você fazer ou não fazer, mas o fato que você fez, hoje te trouxe a lugares grandes. Eu sempre falo isso para o meu estudante, falo isso para o meu aluno. Gente, tem sempre alguém te observando. Sempre. Isso é verdade. A gente precisa ter clareza nisso, professor. Tem sempre alguém te observando. Pode ser que aquele diretor não está te vendo, pode ser que aquela supervisora não está te vendo, mas acredita em mim, tem sempre alguém te observando. Sempre. E a gente precisa ter essa certeza no coração. Weber, vamos continuar na nossa caminhada aqui. 5 profissões que você acha que não existe e daqui a 5 anos vão estar aí batendo na porta do mercado. Legal, hein, Cris? Bacana você falar isso, mas só antes da gente ir para essa questão, eu acho assim, né? Tenho lido muito a respeito, tenho visto muita coisa a respeito sobre isso especificamente. E o que eu vejo, assim? As habilidades interpessoais, elas nunca vão deixar de existir. Então, por exemplo, a pessoa que sabe vender. Você vai comprar da uma máquina? Não. Mas é só fazer uma campanha, botar um chatbot. Cara, ninguém compra de chatbot. E aquela coisa do relacionamento e tal. Você não compra, às vezes, um produto por causa do produto. Você compra por causa da pessoa. Isso é psicologia. Então, assim, isso vai mudar? Não vai, sabe? Então, assim, eu acho que as habilidades interpessoais, elas precisam ser trabalhadas muito, né? Saber falar em público, treinar isso com as pessoas, precisa saber conversar, saber ser interessante numa conversa. Porque, às vezes, a pessoa chega com uma empáfia, uma arrogância e tal, a pessoa não consegue dialogar, ela não consegue ter uma troca. Saber ouvir. O que acontece muito? A gente vê pessoas que querem falar demais e ouvir de menos. Isso para relacionamento é péssimo. Você tem que dosar as coisas. Saber... E outra coisa, às vezes eu converso com pessoas que você fala uma coisa e você percebe que a pessoa não prestou atenção naquilo que você estava falando. Esse estado de presença, né? Presenteísmo. A gente teve uma formação aqui na empresa essa semana com a Criativa Humana. Um abraço aí, Criativa. Um abraço, Milton.
E a gente falou muito isso, né? Sim. De estar presente. A gente tem muita essa dificuldade de estar aqui, no aqui e agora, vivendo No aqui e no agora, exatamente. Então, assim, isso são habilidades que a gente vai precisar treinar muito e vai precisar se desenvolver mais ainda, porque são habilidades que nunca vão deixar de serem necessárias, né, para o relacionamento humano como um todo, e elas vão ser mais bem quistas e remuneradas, sabe? Agora, assim, uma coisa bem interessante, assim, é difícil, eu tô pensando 5 aqui, mas é uma coisa que eu vejo também, tá? Até conversando com alguns amigos especialistas, né? Até um grande amigo meu, Tiziano Pérez, que é especialista, assim, um dos melhores na área de inteligência artificial. A gente estava falando muito sobre isso no podcast que eu tenho. Profissões... Siga ele lá, gente, no podcast dele, qual que é? Minas Summitcast. Minas Summitcast. No YouTube, Minas Summit Canal. E no Spotify, Minas Summitcast. Vai achar todos os conteúdos, tem muita coisa legal. A gente estava falando muito assim, algumas profissões, por exemplo, cozinheiro, vai ficar mais valorizado ainda. Né? Você já viu o Thermomixer? Já, é meu sonho de consumo. É aquela panela que você põe tudo lá e ela faz tudo sozinha. Exatamente. Mas caríssima, tem que trabalhar muito para chegar lá. Vai ficar mais barato ao longo dos anos, mas o que é mais legal? Fazer uma comida autoral de um chefe ou usar um Thermomixer? Autoral. Então, sabe, tudo que for... na mesa, né? Com os amigos mineiros tem muito disso, Tem muito disso. Eu amo cozinhar, né? Citei muito isso, porque é uma coisa que eu amo fazer. Sábado eu peguei e falei, vou fazer uma lasanha. Duvido. Só acredito se me convidar. Pergunta à minha esposa, ela fala que eu sou o melhor cozinheiro. Duvido. Esposa não vale. Ela ama. Mas assim, olha só que legal. Cozinheiro... Por isso que agora a gente tem tanto assim, esse advento dos chefes. Pô, fazer comida todo mundo pode fazer. Mas qual que é uma comida, por exemplo? Você for ali num Birosca da vida, que é um restaurante sensacional, autoral ali da Chef Bruna. Tem várias comidas lá totalmente diferentes. Você vai comer lá uma espiga de milho, que não é uma espiga de milho, que é um sabor totalmente diferente. Isso não vai se perder, entendeu? Por mais que do advento da tecnologia, né? Em comparação com o que eu tô falando. Não, tô ouvindo, então, assim, tudo que for habilidades humanas, interpessoais, coisas que é muito difícil uma máquina replicar, coisas que carregam emoção, parte sentimental, isso dificilmente vai deixar de existir. Por exemplo, vamos pegar aqui uma doula, que acompanha uma mulher num parto. Por incrível que pareça, era uma profissão que tinha acabado e voltou. Então, eu não sabia o que era uma doula. Até uma amiga me explicar o que era uma doula. Minha esposa ainda não ficou grávida, né? Mas assim, olha só que legal. Profissões que deixaram de existir e hoje voltaram. Por quê? Relacionamento humano. A pessoa quer ter alguém ali próximo. Então, eu acho que nada disso a máquina, a inteligência artificial vai substituir. Agora, voltando aqui para o mercado, o que eu vejo? Profissões que podem passar a existir, né? Engenheiro de prompt. Pessoas saber como usar uma inteligência artificial e extrair dela uma informação realmente relevante e algo que vai ser necessário nos próximos anos. Como diz Evilásio, né? Evilásio é o nosso sócio aqui, vai rodar. Abstrair. Exatamente. Abstrair. E todo mundo acha que é simples? Não é simples, gente. Igual eu falei, IA alucina, te dá informação falsa, te dá coisas às vezes que não são relevantes. Agora, por exemplo, uma pessoa que sabe fazer uma boa leitura vai conseguir desenvolver. Desenvolvedores de software hoje dentro da visão de Vibe Coding, que ele usa prompts para poder desenvolver software e sistemas. Sabe um movimento que está sendo super interessante, que está acontecendo? A gente tem grandes empresas de software no mercado. Eu não acho que elas vão deixar de existir. Só que, por exemplo, você fazia um software, gastava-se anos para produzir aquele software, e ele é uma produção em série. E aí você chega e implementa o software naquela empresa, ok? Sim. Mas é o mesmo software, concorda comigo? O mesmo, o meu e o seu. Sim, sim. A gente vai fazer algumas adequações e tal. Isso está deixando de existir. Os próprios diretores hoje das empresas, eles estão... Eu já tive com 5 diretores que eles estão produzindo os seus próprios softwares. Eles chegam, eles entendem do processo organizacional da empresa toda, começam a escrever o software, desenvolvem já toda uma roupagem, depois eles vão só aprimorar aquilo com cibersegurança, aquela coisa toda. Mas ele vai fazer um software sob medida de acordo com a necessidade dele. A realidade dele. Exatamente. Nisso num processo muito, muito mais rápido do que de alguns anos atrás. Então, isso também vai mudar muito o mercado. Profissionais que trabalham na área de cibersegurança, que é uma área assim que vai crescer mais ainda. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil hoje
junto com os Estados Unidos, são os países que mais sofrem ataques de cyber no mundo. Sério? Sério. São países, assim, extremamente atacados. Quem no Brasil não passou por um golpe? Quem no Brasil não clicou no link e foi visualizado? Existem hoje softwares, principalmente israelenses, que a pessoa, só de você usar um Wi-Fi, ele consegue invadir o seu celular. Socorro. Então, assim, existe muito mercado para cyber. Muito, muito, muito. Bloqueador de cyber. Agora, você imagina, assim, eu tive num evento ano passado de segurança, coisas que eu não pensava e que eu comecei a pensar depois desse evento. Me conta. Imagina que você é um CEO de uma empresa gigantesca, você tem vários segredos de negócio no seu celular, conversas importantes e tal. Hoje, se eu quiser, por exemplo, sou concorrente seu, se eu quiser vencer a sua empresa, eu contrato uma empresa X, ele invade seu celular e eu pego todas as suas informações. Que isso? Então, assim, Isso é coisa de filme. Não, isso é ilegal. Isso é ilegal, mas isso acontece. Existe hoje, por exemplo, eu conheci uma empresa que ela atende CEOs, assim, de médias, eu falo, né? Empresas que faturam talvez ali 30 milhões ano, que eles colocam bloqueadores nos celulares de CEOs para que eles não sofram invasões e tenham informações roubadas. Então, olha só a quantidade de profissões que pode sair disso aí. de aplicações que as pessoas podem fazer. Outra frente que a gente está vendo, Elon Musk prometeu até o final do ano que vem colocar robôs que vão fazer tarefas domésticas dentro da sua casa. Aí imagina a quantidade de empresas que podem fornecer peças e manutenções para esses tipos de mercado, para esses robôs. Existem fábricas hoje enormes na China hoje que são robôs que trabalham no escuro e máquina produzindo aqui, produzindo ali, produzindo ali. Só que você vai precisar de gente para dar manutenção nessas máquinas, nesses softwares dessas máquinas. Então, ou seja, a gente está prestes a entrar num mercado de disrupção tão grande que são profissões que vão começar a ser demandadas nesses setores principalmente. Profissões, pelo que você está falando aí, a maior parte delas nem existem. Não, vão passar a existir, né? Exatamente. Exatamente. Weber, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Tá tão bom que a gente está nem vendo a hora passar. Mas, assim, hoje eu quero te dar um superpoder. Legal. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É sobre isso. Você tem o direito de mudar 3 coisas no mercado de inovação no Brasil. Quais seriam as 3 coisas que o Weber mudaria? Uma eu tenho certeza, assim, absoluta. É a que eu mais consigo pensar aqui. 2... Pode ser 2? Não, tem que ser 3. Negocio não. Vou falando vai falando e eu te ajudo. Assim, vou pegando no tranco. Eu vou te ajudando, eu te ajudo, eu prometo. Mas 2 eu já pensei, muito legal. Uma coisa que eu vejo, tá? Existe uma falta de união. Sério? Muito grande no mercado. É uma competência, hein, gente? Porque... Saber trabalhar em equipe. Assim, isso não só o trabalho em equipe, mas eu acho que a parte colaborativa... Sério? Isso em todos os cenários que eu lido, assim, como hoje gestor do Minas Summit, mas em todas as ocasiões que eu tive em posições de liderança, eu observo isso. É sempre pessoas querendo defender seus próprios projetos e muito ego. Então, eu acho que quando você quebrar essas barreiras... Por exemplo, sabe quanto tempo que existe o Vale do Silício? Não tenho nem ideia. Foi fundado na década de 70. Caraca. Então, ou seja, nós estamos falando o quê? De 56, 53 anos. Quase a minha idade, não sei. Que existe o Vale do Silício. Mas por que existe o Vale do Silício, que é onde saem as maiores empresas do mundo? Cooperação. Por que Vale do Silício? Porque lá tem muito silício, que é um elemento químico usado hoje em hardwares, mas lá também é um polo de softwares. Onde está o hardware, tem que estar o software. E onde estão as principais empresas de venture capital, de financiamento. Então, assim... Quando a gente entender, e isso eu acho que é uma cultura brasileira que precisa ser... a gente vê isso na política, a gente vê isso em todos os meios. Falta uma união, sabe? Pensar, vamos levar esse país para frente, sabe? Vamos levar as coisas para frente. Igual, eu sento com pessoas que eu sei que falam mal, por exemplo, de mim, do Minas Summit, dos nossos negócios, mas eu converso com essas pessoas e eu... interajo com elas a ponto assim, de fazer alguma coisa para elas que eu sei que é importante para ela.
Mas assim, porque eu sou altruísta e bonzinho? Não, porque eu entendo que se eu não fizer isso, quem vai fazer? E eu vou precisar daquela pessoa mesmo que ela não concorde comigo em alguns pontos. Só que eu acho que o que nos une tem que ser maior, sabe? Então eu acho que o ecossistema de inovação não se conversa. Você sabe como é que é a inovação, por exemplo, na Paraíba? Não faço ideia. Você sabe como é que é a inovação, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha? Eu não sei. Tá vendo, gente? Você é professor aí, vamos fazer essa, como ele disse, vamos plugar. Então assim, eu acho que é um movimento que precisa ser, assim, na política, cara. O que importa é para onde que nós estamos indo como nação, sabe? Eu sou do partido X, eu não converso com você. Cara, que imbecilidade, sabe? Eu penso diferente de você e eu não converso com você. Pelo contrário, assim... né? Que deveria conversar, né? Exatamente. É nas diferenças que a gente cresce. Sim, e eu acho que tem que ter um bem comum, sabe? Eu acho que isso no Brasil tá todo mundo muito preocupado com consigo umbigo, mesmo, né? Com seu umbigo, mas ninguém tá preocupado com o todo, para onde a gente tá indo. Eu acho que como nação a gente falha muito nisso e isso acaba em todas as cadeias da sociedade. E o ecossistema de inovação não é diferente disso. Tanto que a gente tem até um apelido, né? Ecossistema. Sério? Sério, existe. Gente, ele contou um furo que eu nunca soube. Existe o ecossistema. E isso não tô falando só de Belo Horizonte, Minas e... isso em todos os lugares. Quer ver um lugar aqui no Brasil que isso conseguiu ser feito e está sendo um sucesso? Na Ilha da Magia, Florianópolis. Virou um polo tecnológico. Por quê? Aí, Caio, na sua terra. Virou por quê? Porque tirou essas barreiras, começaram a incentivar, a trazer, sabe, projetos. Então, em vez de você ficar preocupado só com o seu projeto, com o nome do seu projeto, sabe, interage com os outros legal. Cresce junto. Eu acho que esse é o principal problema, assim, que eu vejo, assim. Primeira mudança. Segunda. Eu acho que a segunda, eu acho que é a universidade, de fato, entrar no mercado. Poxa. Cara... Agora bateu em mim. MIT, velho, sabe? MIT, Harvard. Olha o que eles produzem. Assim... E eu tenho uma visão um pouco... Eu vou falar uma coisa meio polêmica, assim. Eu sou a favor, sou neoliberal, sou a favor do mercado. 100% mercado. Mas eu acho que muitas vezes a gente vê essa quantidade de faculdades aqui no Brasil particulares, entregando muitas vezes ensino péssimo de qualidade duvidosa. A gente não está produzindo conhecimento. Por exemplo, você pega Harvard. O filho do indiano rico vai estudar lá em Harvard. O filho do indonésio vai estudar em Harvard. E no Brasil, sabe? Tipo, a gente é um celeiro hoje para receber pessoas do mundo inteiro. Igual, por exemplo, agora... você já ouviu falar dessa startup, a Kaush? Não. Kaush é uma startup criada por uma brasileira e, se não me engano, o sócio dela é indiano. Ela foi para os Estados Unidos, ela é de Joinville. Não sei se ela é daqui, de BH ou de Joinville, tá? Eu sei que ela morou em Joinville. Foi para os Estados Unidos, estudou lá, entrou na faculdade, conheceu um cara de outro país e eles criaram a Kaush, que é uma startup que já vale alguns bilhões de dólares. Não é uma bet. Ela trabalha com o mercado preditivo. Que legal. Sabe o que eles fazem? É tipo um polymarket, assim. Vamos supor, quem vai ganhar a eleição no Brasil? Então, você vai lá e vota em quem você acha que vai ganhar a eleição. Aí isso vira um termômetro para várias coisas. Por exemplo, quem vai ganhar um jogo tal? Não é uma bet, porque você não está perdendo dinheiro. E aí, quem ganha, quem votou mais para aquilo, vai ganhar o bolo todo. Só que o que eles fizeram com isso? Hoje o Kaush, que é criado por uma brasileira, é uma das startups mais valiosas e mais importantes nos Estados Unidos, porque eles trabalham com mercados preditivos. Para saber, por exemplo, quais ações comprar. Que legal. Ele criou um banco de dados. É um Big Data. É um banco de dados, assim. Quem vocês acham, por exemplo... Porque a gente sabe que a economia é muito sensível à política. Então, você consegue ver decisões, por exemplo, acontecendo numa Suprema Corte que podem impactar economicamente. Você entra no Kaush e você vê lá opinião sim e opinião contrária e você consegue tomar uma decisão em cima daquilo, porque está todo mundo pensando... Ou seja, é probabilístico. Que legal. Foi criado por uma brasileira. Ela teve que sair daqui para ir para lá. Imagina essa menina numa faculdade, numa USP, numa UFMG, estudando com um equatoriano e eles pensando em soluções mundiais. Então, assim, falta isso aqui, sabe? Essa coisa da universidade estar no mercado.
Exatamente. E não é errado sair... Tanto que tem um problema no Brasil hoje que tem uma... Aí você sabe muito mais do que eu isso. Mas, por exemplo, se é produzido hoje um conhecimento ou uma patente dentro de uma universidade, aquilo é da universidade. Ela tem uma parte bem grande ali. Cara, isso tem que ser do empreendedor. Qual que é o incentivo que o empreendedor vai ter? Tem que ter uma parte para a universidade? Tem que ter uma parte para a universidade porque ela forneceu laboratórios, conhecimento e tal. Mas isso tem que ser do empreendedor. Se eu for criar uma coisa dentro da universidade e você ficar com 90%, eu não sei qual que é o percentual, qual que é o meu incentivo para eu produzir? Nenhum. Então, assim, tem que mudar isso, sabe? Porque senão a gente não vai crescer no mercado. A gente não vai conseguir competir com chinesas, com empresas indianas que estão bombando, empresas americanas. Então, assim, tem que mudar isso da noite para o dia, assim. Senão a gente não vai chegar e não vai conseguir competir com eles, tá? Aí, universidade, fica a dica. Vai, Weber. Qualquer coisa, procure consultoria com ele. Tô falando várias coisas polêmicas aqui, né? Não, mas a ideia é essa mesmo. O movimento é esse mesmo. Weber, e o terceiro? Não conseguiu, não? Caramba, eu acho que eu vou te ajudar. Me ajuda, vai. Então, eu vou te ajudar. São duas coisas que, sim, que eu vejo, assim, que são dores mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar em conteúdos, disciplinas, desde o lado fundamental 1. Excelente. Que olhe para o empreendedorismo e para a inovação. Concordo. A gente vê isso muito na rede privada já, né? Sendo desenvolvido. Mas a gente, no Brasil, no ensino público, ainda é algo muito incipiente. Mas eu acho que existe uma cultura, Cris. Por exemplo, eu aprendi que o Barão de Mauá era uma pessoa ruim na escola. Eu estudei em escola particular. E, por exemplo, vai estudar a história do Barão de Mauá. Cara, que cara visionário. Era um Elon Musk brasileiro. Assim, pode ter coisa errada? Não sei, pode ter tido e tal. Mas todo mundo é sombra e luz, João. Mas imagina esse cara, você ter um Barão de Mauá hoje no Brasil, sabe? Não defendendo, tá? O Ike Batista. Mas é lógico que ele teve envolvimentos, né, comprovados em questões ali, né, com o Lava Jato, tal, aquela coisa toda. Mas, cara, era um visionário. Ele chegou a estar na lista dos 7 homens mais ricos do mundo. E aí existe uma cultura, né, aí voltando, né? A gente demoniza o cara que cresce, que vira um bilionário, que se desenvolve. Só que, cara, para ele virar um bilionário, ele teve que passar por um processo absurdo. E outra coisa... Olha o tanto de riqueza que ele traz para dentro do país, sabe? O cara, aquele Porto do Açu, eu li os livros dele na época, né? Eu fiquei empolgado e tal. Mas o Porto do Açu, que projeto maravilhoso ali no Rio de Janeiro. O que é desse projeto hoje? Sabe, tudo que traz é trabalho que vai gerar desenvolvimento, assim, sabe? Que vai melhorar a vida das pessoas. É inovação, é tecnologia, é trabalho. Não é o contrário, sabe? Não se ganha nada do nada. Sabe? Então, assim... O único lugar, né, que trabalho vem antes de... Né, dinheiro vem antes de trabalho é no dicionário. É, no dicionário. E se a gente não mudar essa cultura no Brasil... Assim, primeiro que a gente já tem um apagão de mão de obra. Eu não vou entrar em questões polêmicas aqui, políticas e tal, mas tá todo mundo... Todos os empresários que eu converso, tá todo mundo pisando no freio. Por quê? Não tem mão de obra. A gente tem visto, assim, uma inflação galopante... Então, a gente está num cenário catastrófico economicamente no Brasil. Porque se criou uma cultura mais de assistencialismo. Não sou contra, tá? Milton Friedman defendi e eu sou a favor de Milton Friedman. Isso é uma visão minha, Weber, tá? Eu sou visão neoliberal, não é a visão do seu podcast, a sua e tal. Mas, sem trabalho, aonde que esse país vai? Eu costumo dizer que, para mim, o melhor projeto social que existe chama-se trabalho. Também acho, assim, com certeza. É no trabalho que você cresce, que você lida com as suas emoções, que você se desenvolve, que você aumenta seus recursos, sabe? Que você cria sua família, que é o ganha-pão que você paga a comida da sua casa, sabe? E não é o contrário. Não é à toa que eu, né, sou defensora da educação técnica profissional. Então, sim. Pra mim que é super importante. Isso está virando uma visão muito... Eu tenho conversado com muita gente, está virando uma visão... igual você já tinha previsto para mim há um tempo atrás. Eu fui arauto para ele. Hoje é o que está bombando, porque precisa formar tecnicamente as pessoas. Precisa, né? Não tem Exatamente. outro caminho. Weber, a gente está caminhando para o final. Esse bate-papo com você é sempre muito bom. Gente, conversar com o Weber é muito bom. Procura ele nas redes sociais, procura ele, porque vocês vão ver uma pessoa, primeiro, um ser humano maravilhoso, e segundo, um profissional muito bom.
Bem, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa audiência, que é formada por educadores, pela essa comunidade que curte e que acompanha a questão da educação. Queria que você deixasse um recado aí para eles. Porque em breve a gente vai trazer o Weber de volta, com outras conversas. Eu que agradeço, Cris. Foi muito bacana, assim. Eu vim por você sabe disso. Eu tô no olho do furacão ali, meu WhatsApp tem 1 milhão de mensagens para resolver. Mas eu vim por você porque realmente você é uma profissional que inspira as pessoas, amém, né? Amém. E o seu amor pela educação, assim, inspira. Principalmente quem gosta, né? Igual eu. Eu não tenho conhecimento seu sobre... conhecimento que você tem absurdo ali sobre o processo educacional, cognitivo e tal, que é fantástico. Mas eu acho que eu tenho uma vivência legal que eu tive, que eu morro de saudade. E eu vejo uma paixão que você tem. Eu vejo uma paixão que você tem muito grande pela educação. Eu também tenho essa paixão. Assim, uma mensagem, né, final... Eu sou indignado. Eita, Laia, adoro. Eu sou indignado com o nosso país, assim. Eu vou confessar uma coisa pra você. Eu tenho orgulho de ser mineiro, mas eu não tenho orgulho de ser brasileiro. É polêmico isso, eu não tenho orgulho. Porque eu acho que como nação a gente falhou muito. Não acho que nós somos uma nação. O que caracteriza uma nação? É quando tem um povo com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, né? Que tem uma língua, que tem uma cultura... Eu acho que a gente tem vários Brasis, né, dentro do Brasil. Claro. Mas, assim, eu tenho uma indignação muito grande com o Brasil, porque é um país que não proporciona para as pessoas o que deveria proporcionar para elas crescerem e terem liberdade para elas serem o que elas quiserem. Eu vejo que isso me gera muita indignação. Só que a indignação ela não pode parar. Eu te confesso que há algum tempo atrás eu pensei muito em ir embora. Vai não, vou deixar não. Vamos deixar não. Cheguei a dar entrada no processo e tal. Pensei muito em ir embora, porque eu falei, cara, isso aqui não... Você não vê as coisas melhorando, né? Eu tenho 36 anos, eu sempre vi o Brasil como um país, falava, né? O país do futuro. Mas você pega os dados de educação, os dados econômicos. O Brasil, hoje, a gente é a 10ª economia, a gente chegou a ser a 5ª. E sem, né, uma economia pujante, a gente não é um país próspero. E sem prosperidade, as pessoas não têm recursos. Então, assim, isso a gente não entendeu isso ainda. Então, eu acho que essa indignação ela não pode gerar em nós paralisação, né? Eu acho que a indignação tem que gerar em nós ação. Então, a mensagem que eu quero deixar o Peter Jordan fala isso muito bem, né? Jordan Peterson. Ele fala assim, não adianta você querer mudar o mundo sem arrumar sua cama. Então, eu acho que essa indignação ela precisa partir, sim, das pequenas ações que a gente tem no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente lida, com os projetos que a gente toca, com a aula que a gente dá, sabe? Então, eu acho que essa indignação que todo mundo deve ter, né, ela precisa gerar em nós alguma ação de promoção de melhoria. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Hajam. Não esperem de políticos, não esperem de líderes de grandes empresas. Está todo mundo envolvido em vários escândalos. Toda hora um novo escândalo nesse país. Eu acho que desde que eu era criança eu só escuto escândalo. E não esperem deles. A gente precisa, nós como nação, produzir alguma coisa diferente. Onde a gente está, na nossa comunidade, onde a gente vive. Só assim a gente vai ter um país melhor, produzir alunos melhores que pensam criticamente, que não idolatram políticos e que vão lá para frente e falam assim, eu vou ser um político porque eu quero fazer uma coisa melhor para a nação e não para um benefício próprio. Sabe, eu acho que a gente tem que ir para essa linha, não esperar do lado de cima e a gente começar a fazer aqui. Então, a indignação transformar em ação. Acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar aí. Weber, não podia ser diferente. Posso falar do meu livro? Não, pode não. Gente, o que vocês acham? Claro, né? Mas fala aí, eu gostei dessa camisa. Café, inovação e pão de queijo? Café, inovação e pão de queijo. Entra lá no site minasummit.com, você vai poder comprar essa camisa. Da vez o merchan dele. Mas fala aí do seu livro, me conta. Eu escrevi um livro, tá no Kindle, é só digital por enquanto, ainda tô testando, né? Já publicou? Aí, já tem editora? Publiquei, não, editora não, tá só no Kindle, eu mesmo publiquei. Não, vamos publicar na Vodar. É polêmico. Não tem problema, ué. O livro chama Efeito Brasil, porque aqui é mais difícil de prosperar e viver. Então, assim, não é um livro que você vai ler, você vai sair dele assim, meu Deus, acabou e tal. Eu ponho uma mensagem super legal no final, de esperança.
Pelo menos isso. Mas eu cito muitos dados mostrando como que nós precisamos mudar como nação. Não vai ter prosperidade se a gente não se movimentar, se desenvolver. E, gente, ser próspero não é errado, sabe? Eu não sou um defensor da teologia da prosperidade, eu sou reformado e tal. Mas eu acho que para a gente ter uma educação melhor tem que ter prosperidade, para a gente ter qualidade de vida, sabe? A gente tem que ter prosperidade. Não tem como criar algo do nada. Então as pessoas não entendem isso. Por exemplo, eu voltando aqui, mas eu cito muito lá no livro os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, todos eles, para chegarem no estado de bem-estar social que eles têm hoje, com serviços públicos de qualidade, onde você paga muito imposto, mas se tem muito retorno, todos eles tiveram que passar por um processo economicamente muito grande, né? De desenvolvimento, de empresas, de empreendedorismo. Então, eles tiveram que realmente adotar um fluxo de capitalismo mais selvagem para chegarem no estado de bem-estar social. E o Brasil, ele flerta com um capitalismo americano e um estado de bem social, e ele não consegue, um Frankenstein, ele não consegue ser nada disso. Então, um livro, é uma crítica a isso, com muitos dados, né? E como que hoje, por exemplo, a gente tem 46 milhões de empreendedores no Brasil. Todos eles estão doentes. Então, assim, ninguém aguenta mais a carga tributária e tudo isso. Então, eu falo isso muito lá no livro. Queria deixar essa mensagem. Quem quiser, tá no Kindle. Só no Kindle, por enquanto. Em breve a Vodar vai lançar. Efeito Brasil. Então, pode ir lá. Você vai gostar, né? Porque aqui é mais difícil de prosperar e tal. Mas tem uma mensagem positiva no final. Gente, eu quero agradecer demais ele. Você não sabia do livro, né? Não, eu adorei. Não, eu adorei. Semanas atrás no Kindle, mas eu, como adorei, bom mineiro... porque agora, quando acabar aqui, eu vou sentar com ele. Vamos publicar? Eu sou muito crítico até eu validar esse livro. Vamos caminhando. Gente, eu quero agradecer a vocês. Dizer que, assim, no nosso próximo episódio, a gente vai estar trazendo aí um pouco desse movimento que você falou aí, que é essa formação humana. Legal. As competências emocionais, para onde que a gente quer caminhar com isso. Weber, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Gente, até a próxima. Até a próxima.